Shalom de Al, irmãos, nosso Abba, nosso Pai, nosso Criador. Shalom de Alcha. Alcha, nosso irmão mais velho, nosso Salvador. Yud-Re Vav Shin Ain Yalcha, filho de Yal, nosso Salvador, irmãos. Irmãos, quero passar para vocês hoje um tema bastante pertinente, né, que é do Evangelho da Boa Nova, que nosso irmão pediu para que todos nós trazêssemos, né, essa mensagem. Todos nós, filhos de Yal, da linhagem que veio para esse mundo aqui, de Adão e Eva, quando ele nos semeou aqui, o trigo, ele chama nós, quando ele nos semeou nesse mundo, nesse plano terrestre, nessa matrix, nesse domo em que nós estamos vivendo, todo ser vivente aqui dentro desse planeta Terra, né, que orbita dentro dessa... nós estamos aqui juntamente com o astro Sol e mais 8 planetas, né, dentro dessa Via Láctea, do qual nós estamos aqui, irmãos. Existem milhões e milhões e milhões de outras que o Papai criou no universo, no corpo celestial. Corpo de Al, né? Tem milhões e milhões e milhões. Imaginamos assim no micro, se a gente conseguisse entender isso espiritualmente, irmão, é um assunto que nós vamos passar de espiritualidade, né? Imagina um corpo e dentro de nós ali aquilo que é o micro, né? O glóbulos, né? As células e dentro das células. Imagina isso no macro, o corpo celestial e nós dentro deste corpo celestial, do nosso Abba, do nosso Pai celestial. É assim, irmãos, eu já tive uma visão assim, maravilhosa, maravilhosa, num sonho que eu tive, né? Que nós estamos dentro do corpo do Papai, desse Criador. E tem sentido, muito sentido, porque eu também entendi que esse planeta em que nós vivemos, né? Ele está adoecendo, ele está doente, tá? Porque ele foi tomado, você entendeu? Quando o Papai acabou de criar e colocou aqui um ser vivente, espiritual ainda, Adão e Eva, o inimigo, o astuto, né? O malfeitor, o pai da mentira, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele toma a possessão desse planeta, né? Dessa nave completa que ele fez durante 6.000 anos. Ele construiu isso com maior amor, porque ele ia colocar aqui os filhos dele aqui, ele ia semear aqui o trigo, né? Mas o inimigo, quando toma de Adão e Eva a possessão dessa nave que orbita aqui dentro da Via Láctea, chamada Terra, ele semeia o joio, os filhos dele, junto aqui conosco, irmão. Nós estamos juntos aqui dentro, presos aqui dentro, você entendeu? Nós que somos conhecidos na parábola que o nosso irmão Yalcha comentou, nós vamos ver em Mateus, né? Nós vamos ver em Marcos, Lucas, né? Vamos ver em outras passagens a parábola do semeador. Como que ele explicou essa parábola do semeador? Porque os discípulos estavam com dúvida e falaram assim, o semeador sou eu, você entendeu? E as sementes são a população humana da terra, que aqueles 1/3 dos anjos que ficaram neutros lá na morada celestial, mornos, então são eles que eu vou semear aqui nesse plano terrestre, plantar eles aqui nesse plano terrestre, passar por um período até chegar o dia da colheita. E ele colocou 6.000 anos, 120 jubileus, para que todos fossem semeados neste mundo, você entendeu? E no final dos 6.000 anos, todas as sementes que estavam lá na morada celestial, espiritual, tiveram que encarnar aqui nesse mundo. E como que se encarna? Espírito encarna aqui na Terra? Irmãos, tem gente que até hoje não entendeu. Tem gente que até hoje não entendeu, irmãos, como que espírito vem encarnado aqui. Tem o mundo espírita, eles falam, né, na reencarnação, tá? Então existe, claro, que a gente sabe, irmãos. Então quando você vê sobre Balaão, você entendeu? Você vê sobre outras
O próprio Machia Yausha, quando estava conversando lá com ele disse, desse mundo espiritual, irmãos, não é para nós termos entendimento. Salomão quis ter grandes entendimentos da cabala, de tudo mais, mas ele se perdeu, irmãos. Se perdeu, porque esse mundo espiritual é macabro também, tá? Porque aqui dentro deste plano que nós vivemos aqui, quem reina aqui nesse mundo espiritualmente é Lúcifer e toda potestade maligna. Você entendeu? Lá na morada celestial, sim, onde nós morávamos, nós éramos espíritos, estrelas, e nós morávamos lá, você entendeu? Da posição do lado do bom. Só que aqui, nesse plano terrestre, quando ele expulsa Lúcifer aqui para as trevas, né, e para os abismos, aqui, onde era trevas e abismo, ele falou assim, haja luz, e se formou aqui nesse plano terrestre aqui. Ele criou aqui o quê? Um jardim do Éden, para que todos nós viéssemos encarnados aqui, irmãos, e recebêssemos aqui a nossa purificação, a nossa redenção. Nós tivéssemos oportunidade de vir para esse mundo para que a gente tomasse um partido. Por que tomar um partido? Porque lá na morada celestial nós não tomamos partido, nós estamos devendo isso para o nosso papai. Por isso que ele criou este Éden, um jardim maravilhoso, lindo, maravilhoso, 6.000 anos construindo isso. Essa maravilha, irmãos. Isso aqui era o corpo celestial em expansão, o cosmo em expansão, ainda estava em expansão, quando um primeiro irmão criado, porque o Machia, esse aqui, foi gerado, irmão mais velho, o outro foi criado, chamado anjo de luz, tinha status, e todos os demais outros, miríades e miríades, milhões e milhões e milhões de outros anjos, também morávamos todos na morada celestial, irmão. Nesse cosmo em expansão, não existia limite. Para anjos não existe limite. Existe aqui onde nós estamos enclausurados, porque o papai tirou a árvore da vida e fechou o portal aqui dentro dessa galáxia. Dentro dessa galáxia não entra e não sai ninguém, irmãos. Não entra e não sai ninguém. Existem milhões e milhões de outras galáxias igual a nossa, porém nessa nossa aqui o papai criou de forma que prender todos os demônios e potestades, eles estão aqui, sem miríades de demônios, irmãos, junto conosco, nos tentando seduzir, como ele fez lá na morada celestial. Lá ele seduziu 1/3 de todos os anjos da morada celestial, seduziu, assim como aqui na terra nós estamos aqui, irmãos, sendo seduzidos. Lá na morada celestial nós não caímos na sedução dele, ouvimos ele, ficamos em dúvida. Olha, o nosso pecado foi isso, irmão. Foi a dúvida e ficar morno, neutro. Nós não tomamos partido com o papai e nem tomamos partido com ele. Nós ficamos neutros aqui, ó, esperando o resultado da rebelião. E a gente conhece essa história, é como um partido político, é como igreja, é como tudo isso que ele implantou aqui nesse mundo. A gente fica, eu não sei ainda para qual que eu vou, se eu vou para crente, para evangélica, para católica, eu não sou se eu sou corintiano, palmeirense, eu sou São Paulino, eu não sou se eu sou do PT, do Bolsonaro, ou de quem lá que seja. Tudo isso são facções criadas por Lúcifer, Satanás, para dividir a humanidade, a nossa mente ficar perturbada e a gente não saber escolher. Por quê? Porque a gente não tem o pleno conhecimento da verdade que liberta. Quando o papai nos mandou para cá, ele colocou ali um véu de esquecimento. Muitas vezes a gente tem um relapso assim de sonhos ou de visões que a gente imagina, poxa, eu já tive por aqui, eu já vi isso, né? São visões, somente visões. Então, irmão, nós estamos aqui. Papai preparou isso, porque nós ficamos neutros. 1/3 dos anjos que tomou partido com Lúcifer, que foi seduzido, ele seduziu, ele armou o exército dele e foi para a batalha. Aí o papai falou assim, não, filho, agora você vai ser expulso para as trevas, porque você perdeu todo o direito de limpeza, faxina, limpeza e redenção. Tua mente está cauterizada com o mal. Por isso que ele é chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele sabe o que é bem.
porém ele só pratica o mal. Essa árvore, lá no início, lá em Gênesis, ela estava aqui quando o papai criou, ela estava aqui já observando tudo. E ele só se interessou em Eva. Por quê, mulheres? Porque todas as mulheres, só elas podem trazer e encarnar espíritos aqui para o mundo, irmãos. Só vocês, mulheres, que têm o que o papai criou no útero de vocês é algo especial, que espíritos se esvaziam, fecundam dentro do útero de vocês, formam ali essa tridimensão que somos nós, que somos de corpo, de alma e de espírito. Se você tem dúvida, você entra no seu smartphone e você olha assim, qual que é o processo que se ocorre quando há uma fusão do esperma com o óvulo. Então ali há uma energia, pum, clareia. O que é aquilo? O espírito que... O papai falou assim, agora é sua vez de ir. Não é a mãe que escolhe, não é o pai que escolhe. Quem virá? Quem escolhe, quem virá é o nosso Abba, o nosso pai. De todo aquele terço que ficou neutro lá, todos eles vão vir para cá. E o inimigo não vai manifestar enquanto estiver faltando o último. Só depois que vir o último desses anjos, um terço dos anjos que ficaram neutros, aí sim, aí o inimigo vai se manifestar aqui nesse mundo. O anti-Machia, ele vai se manifestar. Então, irmãos, e o papai falou assim, como que nós vamos saber disso? São as mulheres que vão se fechar. Nas Sagradas Escrituras, sim, as mulheres irão se fechar. Se fechar como? Não vão mais vir filhos, encarnar filhos através do útero delas. Por quê? Porque o remanescente que tinha lá está concluindo, está terminando. Eu não sei se você teve já a curiosidade de dar uma olhada à noite, numa noite que não tenha nuvem, tá? Você dá uma olhada para o céu hoje, você vai dizer assim, cara, cadê aquele monte de estrela que existia antes? Eu tenho 64 anos, quando nós era menino, brincando à noite, eu olhava para o céu, aquilo era de uma forma, milhares e milhões de estrelas. Muitas vezes a gente ia falar, não pode contar, porque pode dar birruga e tal. Era uma coisa assim, antiga, né, que o pessoal... Mas hoje você olha para o céu, cadê as estrelas, irmãos? Cadê? Essas estrelas que éramos nós, que estamos vindo uma por uma aqui para a Terra, nós esvazia. Mas pô, como você tem a capacidade de falar uma coisa dessa, que nós éramos anjos, que nós éramos estrela? Meu irmão, você não conhece a verdade e você não quer estudar para ter conhecimento da verdade. Hoje você procura no seu smartphone, você entendeu? E eu vou te dar uma dica para você. Agora, você faz uma pesquisa aí agora para você ter pelo menos uma noção de que é esse corpo nosso aqui. Esse corpo aqui, que é um templo feito pelas mãos do Papai Ial. Esse templo aqui, a igreja verdadeira somos nós. Esse templo, uma igreja, que é a igreja verdadeira, não é aquelas igrejas de pedra que serve para arapuca de prender gente lá dentro e ficar nas homilias ali, doutrinando, com homilias, né? Com dogmas e com catecismo, né, para as pessoas não entenderem a verdade, ficar ali, bitoladas, né, só enxergando aquilo, só enxerga aquilo que a gente chama de papinhas colocada pelas religiões, tá certo? Quando não é por religião, é por política, quando não é por política, é por futebol, só dá confusão. Quando o cara é corintiano, não gosta do palmeirense, quando o cara é do PT, não gosta do Bolsonaro, quando o cara é evangélico, não gosta do crente, é só isso, é tudo divisão. Tudo criado pelo sistema da Babilônica, a ordem mundial. A ordem mundial colocada aqui nesse mundo, quem colocou nesse mundo toda a ordem mundial, toda a semente e frutos aqui, do qual nós vivemos aqui, foi Lúcifer, quando ele tomou a possessão desse mundo, irmãos. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, o nosso corpo, você vai entrar aí e falar assim, quantos átomos tem um corpo humano? Quantos átomos? Você olha aí, imagina o que isso significa. Então, quando você olha assim por uma estrela, o Sol é o quê? Energia. E nós éramos o quê? Energia. Pura energia, nós. Uma estrela aí. Pura energia, espírito. Espírito é energia, irmãos. Espírito é pura energia. Quando ela está conectada com a fonte geradora de energia, que é Ial. A fonte universal, que conecta tudo que tem energia neste
universo, no cosmos, no corpo celestial de Yao. Esses vibram, friccionam os átomos. Então nós temos aí 7 octilhões. Você tem noção de que é isso, irmão? Se você pegar e ligar através de uma fonte geradora que é Yao, estes 8 octilhões que tem, nós viramos novamente, irmãos, nós vamos virar um espírito de energia, uma estrela novamente. Mas quando ele falou assim, então, nós temos o espírito, que é esses átomos adormecidos, desligado do papai. Nós estamos, através da nossa peniel, aqui, ó, é um fio de pratinha que liga. O papai desligou. Quando o papai tirou o filho dele aqui do mundo e fechou o portal, quando Lúcifer apossou-se daqui, ele falou assim, não, vamos deixar todos os nossos irmãozinhos lá, que vão vir para o mundo, diante de Lúcifer. Lúcifer vai ficar atormentando eles, enganando, seduzindo, matando, destruindo, e eles vão ter que escolher se eles querem voltar para casa ou se eles querem e aceitam a oferta de Lúcifer. Porque aqui na morada celestial eles estavam em dúvidas, eles ficaram neutros. Um terço tomou partido com Satanás, um terço está com o papai, um terço ficou neutro. Então esse que está neutro, irmão, tem que tomar partido. Ou fica com Lúcifer, ou volta para a casa do papai. Só tem isso para nós fazermos antes que termine o prazo que ele deu para fazer o que? O expurgo, a limpeza, a faxina, a redenção, irmãos. Nossa, redenção. Porque o nosso irmão que nos ama, Yahshua, não é o J, que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou como Jesus, e nem é o Deus que a Babilônia colocou, que é o Deus da Babilônia, é o Zeus, o Deus. Né? O nosso é Yao e o nosso Salvador é Yahshua. Esse aí é aquele dos hebreus, aquele que escolheu Abraão, aquele que criou Adão e Eva, aquele que é o corpo celestial. Por que aquele corpo celestial? Namorada celestial. Você entendeu? Leva o nome do papai. O filho leva o nome do pai. Mateus, o apóstolo, leva o nome dele, porque Mateus não é Mateus, é Matitial. Isaías, Irshaial. Jeremias, Irmial. Você entendeu? E vários outros levam o nome de Ial. Por quê? Porque ele falou assim, coloca nos teus filhos o meu nome que eu os abençoarei. Coloca na cidade, Davi, o meu nome. Lá na cidade de Salém, de Melquisedeque, coloca lá o meu nome, que aquilo lá será uma cidade santa, que hoje vocês chamam de Jerusalém, mas é Yahushalã. Por que Yahushalã? É isso aqui, ó. O nome do Pai, o nome do Filho, e Lã, santa. Essa é a marca que ele vai marcar todos os filhos dele. Yahushalã. Essa é a marca de quem vai ficar com o papai. E a marca daquele que tomou posse aqui, que é o poceiro, ele colocou, o sistema babilônico colocou também a marca dele. Ele vai marcar os dele, assim como o papai vai marcar os dele. O joio vai marcar os dele, quem plantou o joio, quem semeou o joio vai marcar o joio. E quem semeou o trigo vai marcar o trigo. Então na hora da colheita, na hora que estiver maduro, agora no final dos 120 jubileus vai ter uma colheita. Tem muita gente que está disperso. É uma manada dispersa, caminhando sem rumo, sem espiritualidade, irmão. Não entende nada, entende de matéria, entende de prosperidade, entende de querer enriquecer aqui na terra, de ter bens, de ter tudo, mas de espírito tão cru, neutro. Mas a culpa, irmão, não é sua, a culpa é de todas as denominações, dessas denominações que querem que vocês fiquem dentro desses apriscos, para ficar tosqueando vocês. A preocupação deles, irmão, é colher de vocês, cortar a lãzinha de vocês, a gordura de vocês, para eles enriquecerem. Então eles criam as igrejas e se enriquecem. Então é todas, irmã, desde a principal, que foi criada por Roma, lá no Concílio de Nicéia, porque toda religião foi criada por homens, porque o papai Yahshua não criou religião, porque ele sabe que a igreja somos nós, e ele entra em espírito dentro dessa igreja, daquela não. Salomão, quando fez aquilo lá, orou para ele, falou, entra aqui, ele olhou e falou, sou Salomão, você fez com as suas mãos, eu fiz você, eu entro dentro dessa igreja que eu fiz, desse templo, ele nem chama de igreja, chama de templo. Dentro desse templo, se tiver limpo, se tiver
acessível, eu entro. Se ele estiver sujo, você entendeu? Se ele estiver desorganizado, eu não entro. Entra o inimigo. Porque o inimigo que gosta de ver, de podridão, de putaria, de promiscuidade, você entendeu? De tudo que não presta, que é a semente dele. Aí ele faz uso do templo. Ele usa, mata, destrói. Porque qual que é o objetivo dele mesmo? Mais uma vez repetindo. Roubar, mentir, matar e destruir. É isso. O objetivo do inimigo é esse. E do papai? Salvar-nos. Tirar nós aqui de onde nós estamos tendo aflições e tribulações. E qual que é o processo, irmão? Arrependimento. É o que eu vou ler agora para vocês aqui, com essa questão da espiritualidade, né, irmãos? Maravilhoso. E nós temos que entender, se a gente não entender, irmãos, nós não vamos voltar para a nossa morada celestial. Nós vamos ficar aqui nesse mundo. E o tempo está inspirando, irmãos. O tempo está inspirando, irmãos. O tempo. Existe o papai cronometrou isso tudo dentro de um prazo, tudo dentro de um tempo, tudo dentro isso. E ninguém nos ensina, irmão. Não vai pensar que igreja ensina, você está dentro de uma igreja sendo doutrinado, com doutrinas maravilhosas, colocada pelo sistema da ordem mundial, porque a igreja, todas as igrejas, todas as religiões faz parte do sistema da ordem mundial, irmão. Eles estão se unificando novamente. A Babilônia, através de Nimrod, filho de Cush, Nimrod, tá? Ele teve um filho, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito, lá a Trindade ali também, que foi depois consagrada ali dentro da religião criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Trindade que ele chama lá de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, que é um corpo com 3 cabeças, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. O nosso, nós temos plena convicção, é o Pai e o Filho, são 2. Esse é o Salvador. Ninguém vai ao Pai se não for por este. Tá certo, irmão? Isso aqui veio exatamente para trazer o perdão, justificar como advogado, pagar nossas dívidas e vir agora no final para concluir o processo de redenção, de limpeza e faxina. Então a questão de que o Mashiach, nosso Salvador, Mashiach, falou sobre a nossa espiritualidade, pode ser abordada de diversas perspectivas, irmãos. Nós temos que estar atentos, estudo, pleno estudo, tá? O arrependimento e da busca pela justiça. A justiça quem fará é ele, irmão. Não adianta nós aqui, porque aqui neste mundo, muitas vezes a gente, por falta de entendimento, por falta de não conhecer, você entendeu? Profundamente, porque ninguém nunca falou para nós, ninguém nunca nos instruiu, eles colocam a gente para a gente se dividir, um contra o outro, um irmãozinho contra o outro. Isso chama-se facção. Uma igreja contra a outra, um time contra o outro, uma política contra a outra, tudo é divisão, irmão, divisão, tudo é divisão. O papai queria tanto, por amor de nós, que nós se uníssemos. Imagina você se nós tivéssemos união, nós tínhamos força, você entendeu? Ainda mais espiritual. Mas como o inimigo sabe que se a gente unir, ele perde a graça dele, ele divide, irmão. Quanto mais a gente queira buscar o conhecimento, mais nós vamos ser perseguidos, para a gente não ter pleno conhecimento da verdade. Então, muitos irmãozinhos que estão dentro das denominações têm medo quando fala dessa questão, você entende, do maligno, de Lúcifer, de Satanás, desse demônio maligno que está destruindo o mundo inteiro, irmão. O mundo está se acabando, irmão. De poluição, morrendo os animais, morrendo as plantas, morrendo tudo, morrendo, está se degradando, de pestilências, de peste, e toda a humanidade se degradando, doente, irmão. Doente. Você vê a tendência da humanidade, irmão. Hoje, esses dias atrás, teve um evento aqui de uma cantora americana aí, satanista, né? Eu acho que foi umas 3 vezes que teve aqui no Brasil, mas eles têm uma turnê no mundo inteiro aí, eu acho que a comando de abrir portais espirituais demoníacos, né? E as pessoas, milhões de pessoas, milhões de seguidores, irmãos, abrindo o templo de vocês para que demônios façam uso do templo de vocês, você entendeu? Porque toda a vontade que demônios querem fazer aqui na Terra, ele tem que usar
um templo. Ele usa, destrói, você entendeu? Acaba com esse templo e aí procura um outro mais novo. Você entendeu? Então a pessoa que está na possessão de drogas, você entendeu? Na possessão da homossexualidade, na possessão do LGBTismo, em todo tipo de malignidade, irmãos, do dinheiro, de mamon, tá? Isso aí também é um Deus que tem autoridade e poder, chamado mamon. Satanás sabe disso. Você tem que ter um pacto com ele para você entendeu? Faz um pacto e você adquire, tá? Só que você não sai mais, né? Então, nós temos várias ovelhinhas perdidas, sabe aquela história das ovelhas perdidas? São trigos, ovelhas, não são os bodes, não são o joio, são as ovelhas perdidas que estão acompanhando esses rituais malignos, estão acompanhando, você entendeu? E não se atenta aos finais de eras, finais de tempo, a era da Ânica acabando, tá tudo nas Sagradas Escrituras, irmão. Tá tudo escrito dentro das Sagradas Escrituras. Você entendeu? Mas ninguém se preocupa em ler 2, 3 mil páginas. Não, isso aqui é uma escritura sagrada de Yahweh e de Alcha. Hebraica. Só leio hoje em hebraico, não leio mais essa uma que foi criada em 1700 anos atrás, lá no Concílio de Nicéia, quando Constantino, juntamente com mais de 320 sacerdotes ali, sentaram ali, escreveram conforme a vontade da igreja, porque ali eles criaram ali o cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então colocaram conforme o apetite da Babilônia, tá? E a gente estava dentro. Eu vou dizer para você que eu não comi da papinha, não tinha entendimento de que Deus, esse nome aqui foi trocado, né, por Jesus, e de que Ial foi trocado por Deus. Não tinha entendimento. Isso está tudo registrado, mas se você não estudar para ter entendimento, como que você vai saber? Você vai continuar comendo papinha da Babilônia, comendo papinha, até o dia, igual nos tempos de Noé, até o dia que a porta da arca se fechar e todos vão ter que pagar a conta. Como que foi lá em Noé? Todos morreram, todos, a maioria morreu, só salvou 8. E tinha milhares de pessoas? Tinha milhares de pessoas, tinha mais ou menos uma população quase do tamanho do Brasil, 200 e tantas milhões de pessoas. Morreram toda, na humanidade toda, na época, né? E depois isso veio novamente lá de Adão, de Noé, e a esposa Cã, e a esposa Sem, e a esposa Set, e a esposa. Hoje nós temos toda essa civilização que nós estamos vivendo aqui. Aí vem Nimrod, vem Cush, da linhagem de Cã, e aí nasce o filho dele, Nimrod, que cria a Babilônia, e aí implanta novamente um monte de demônios ali para serem adorados. E esse maligno está até hoje, até o dia que o Mashiach voltar para recolher o trigo que ele semeou e que madurou na época da colheita, que agora no final dos 6.000 anos. Porque o que o papai fez? O papai pegou um documento, irmão, no começo da humanidade, ali, quando Satanás toma de possessão, ele fez um documento, selou com 7 selos, que é uma escritura, um documento, é um livro, chama lá em Daniel fala sobre ele, e João revela sobre ele. Daniel fez e lacrou, está lacrado com 7 selos, mas isso aí se deu lá no início, o papai que fez esse documento. Daniel falou sobre ele, desse livro, você entendeu que vai ser aberto agora nos finais de tempo. João viu, João estava lá presente no futuro. João foi para o futuro, na morada celestial. João foi para a morada celestial, onde nós morávamos. E lá ele viu tudo, aquelas miríades de anjos. E lá o João viu aquele monte de anjo que vão ser colhidos ainda, com as vestes de sangue. João viu tudo, que estava nas aflições, na tribulação. Todos aqueles anjos que foram torturados, você entendeu? Martirizados. João viu tudo aquilo ali, irmão. O João foi para o futuro, irmão. Toda essa história que nós estamos vivendo agora, João já viu tudo. João escreveu. O papai falou para João, agora você lacra alguns documentos aqui, você vai lacrar, que vai ser para o tempo do futuro. Então, nos finais dos tempos, eu vou começar a revelar, você entendeu? Sobre esse livro. E quem vai abrir esse livro é só Yahusha. Só ele que teve a capacidade, ele veio vencer o mundo. Você entendeu? Ele está apto para pegar da mão do pai o documento que o papai fez. Para que é esse documento? Para provar, irmãos, que ele é o verdadeiro.
e que aquele que colocaram no lugar dele, que é o Jesus, hoje chamado Jesus, é o falso, colocado pela Babilônia. E que o pai, Yao, é o dono, você entendeu? O criador, e não o Zeus, o Deus, que hoje a Babilônia converte todo mundo, você entendeu? Prende todo mundo usando um nome para dizer que é o verdadeiro, mas o verdadeiro é Yahshua, o Mashiach, o Salvador, ele que está apto para abrir o selo, porque é o filho dele, o legítimo, não o falso. O falso é Jesus, o Jesus, esse é o verdadeiro, o legítimo, tá certo, irmãos? Ele vai abrir, vai ler e vai provar para todo mundo por A e mais B. E toda essa falsidade, toda essa Babilônia vai ruir, vai cair. Caiu toda a Babilônia. Por isso que ele pede para todos vocês, irmãozinhos, sai dela, povo meu. Sai dessa Babilônia, sai dessa enganação, sai desse mundo, desse marasmo. Eu sei que você fica olhando, pensando, cara, fala, pô, esse Hamilton aí que tá falando, esse cara é meio doido. Não, irmãos, eu comi da Babilônia há muito tempo. Tive o privilégio, tive várias visões, irmãos, várias visões. Você entendeu? Eu tive o privilégio de o papai me libertar aí do sistema maligno, né? Por quê? Mas foi porque eu estava sentado? Não, porque eu li, irmão, eu fui estudar livro, milhares, né, de páginas. Isso aqui tudo é estudo, irmão, ó. Isso aqui tudo é história. Você entendeu? Milhares de documentos, milhares, Bíblia. Quantas Bíblias eu não li, irmão? Comecei com a João Ferreira de Almeida, depois eu li a Profética, depois eu li a de Jerusalém, Jorge Cerulho, King James, você entendeu? E várias outras aí. Hoje eu já li, você entendeu? Essa Dalet aqui, que traz o nome verdadeiro de Al e de Alcha, hebraica. Li a Torá, né, irmão? A Torá, que é o Pentateuco, né? O cinco livros. Quem escreveu foi Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aqui é a Torá dos Hebreus, tá? Eu já li, não sei se você conhece ou já viu pelo menos falar, você entende, da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Quem escreveu isso aqui foi lá no Império de Alexandre o Grande. A primeira transliteração do hebraico para o Império da Babilônia foram quem? Foram os gregos que fizeram essa Septuaginta. Tá certo, irmãos? Tá? E aí eu estou finalizando meus estudos tudo aqui, ó, nas Sagradas Escrituras de Al, tá? Que traz o nome verdadeiro do nosso pai, né? Al. Tudo em hebraico, irmãos. Você entendeu? Hebraico. Não tem nada, e tudo anotado, tá, irmão? Tudo. Tá? E aqui que eu estudo, e aqui que eu busco a verdade para se libertar do sistema maligno. Ninguém se liberta do sistema, irmão, se não tiver um bom advogado, né, que já pagou as nossas dívidas com a vida dele, com sangue derramado no madeiro, pregado no madeiro. O nosso não está pregado na cruz, porque a cruz é de Tamuz. Quem que é Tamuz? Tamuz é o filho de Semiramis, filho de Cush, né, Nimrod. Aquele que criou a Babilônia, aquele que criou todos o sistema demoníaco da Babilônia, você entendeu? Foi esse Nimrod, com o filho dele, Tamuz, da cruz, que colocou Jesus para enganar o povo todo. A marca deles, irmãos. A marca do anti-Mashiach, a marca do qual todo mundo hoje fala assim, ó, vai vir uma marca 666. Não, irmão, seja inteligente. Ele foi bem claro ali, seja sábio e inteligente. Como que a gente vai ser sábio e inteligente? Você tem que estudar, irmãos. Por acaso você estudou os apócrifos? Né? Olha, irmãos, só dos apócrifos que a gente tem aqui, eu tenho uma coleção deles aqui. Uma coleção de apócrifos aqui, ó. Vou pegar um só para vocês verem da coleção que eu tenho aqui, ó. O 01 aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. O que é? Isso aqui é uma Bíblia só de livros apócrifos, né? Livros escritos pelos profetas em pergaminhos, e eles foram transliterados e eles não foram usados dentro da Bíblia. Por que eles não foram usados dentro da Bíblia? Porque não é interesse da Babilônia, irmão. Fala a verdade. Colocou aqui
Sim, algumas mensagens interessantes, foi colocada assim dentro da Bíblia, eles usaram, mas usaram trocando o nome e colocando o nome da Babilônia, né? Eles usaram, narraram toda a história dos hebreus usando o nome que é de Deus e de Jesus. Não tem nada a ver, mano, nada a ver com a história legítima e verdadeira. Todos os pergaminhos que são achados, todos os documentos que são achados, arqueológicos, a gente chama achados arqueológicos, e eles vieram o quê? São provas da pronúncia do nome do Criador e também do tetagrama sagrado, tá? Que é Yud, Re, Vav, Re. Aqui é hebraico paleo, antigo, lá da época de Moisés, e aqui é o hebraico que eles falam hoje na língua lá em Israel, tá? E aí foi revelado, irmãos. Nós temos aí vários, né? Aqui, ó, foi revelado agora, nos finais de era. Por quê? Porque ele mesmo falou que seria nos finais de era, que tudo seria revelado, né? Tudo seria revelado. Então, irmãos, Enoque, por acaso Enoque escreveu, irmãos, Enoque viveu 365 anos, né? O mesmo tanto do ciclo do Sol, um ano solar. 365 dias, para nós, ele viveu 365 anos. E ele foi recolhido. Você já não vive mais, né? Não vive mais conosco. Ele está lá e ele voltará. Agora, nos finais de era, chama as duas oliveiras. Ele e Elias, os dois, virão para quê? Para trazer a verdade à tona, irmão. Eles vão trazer e vão vir falando sobre Yahweh e Yahshua. E sabe o que vai acontecer com eles, com os dois? Porque eles vão trazer esse nome aqui, que esse nome, ninguém aqui no mundo sabe desse nome, porque esse nome foi esquecido. Jeremias 11:19, esse nome foi tirado da terra do vivente, para ninguém mais lembrar. Daniel 8, 12, 13 e 14. Antíoco Epifânio, lá no ano 168, na transição do nascimento do chifre pequeno ao nascimento de Roma, ele tirou esse nome aqui, tirou de cima do altar. Ele colocou Zeus dentro do templo de Salomão, Zeus, uma estátua de mármore de Zeus, e ele pegou o cordeiro, quem que é o cordeiro, irmão? O cordeiro é Yahshua, irmãos. E colocou um suíno em cima lá no lugar para ser adorado. Por isso que o Jesus chama Jesus, porque Jesus foi depois de 1520 que colocaram a letra J, inventaram aquele francês inventou a letra J, por isso que chama Jesus. Mas antes, sempre antes, quando você vai pegar na língua latina, que é de Roma, ou se não da Grécia, eles escrevem mais ou menos, o grego latino é mais ou menos, né, não tem muita diferença, porque o imperador Alexandre o Grande, quando morre, né, ele faz quase que no finalzinho, na transição ali, uma aliança, então grego e latino. Então os latinos, Antíoco Epifânio, ele coloca em cima do altar, no lugar desse aqui, coloca o Sus, chama Sus, Iesus. Então em todas as Bíblias romanas antigas, mais antigas, está escrito assim, Iesus, que é o Jesus. Mas o Iesus isto é um suíno, suíno. Sus é suíno. E é o que? Este que vocês vão ter que adorar agora. Este quem? Este suíno. E fez um decreto e falou para todos os israelitas, quem não adorar vai morrer. E ele vem perseguindo até, irmãos, até Constantino, você entendeu? Porque depois Constantino, ele faz o que? Ele formaliza isso, você entendeu? Esse decreto, ele formaliza, porque ele cria uma Bíblia, e aí, a partir daí, toda a Bíblia latina, porque é da Igreja Católica, ele funda a religião, o cristianismo, e aí toda a Bíblia traz o nome de Jesus, e de Deus e de Jesus. Esse foi escondido da terra dos viventes. Ninguém lembra. Só que no finais dos tempos, o papai falou assim, nos finais dos tempos, eu vou vir restaurar esse nome, porque esse nome é o nome, você entendeu? Quando for aberto os 7 selos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. Cada selo que ele abre aqui, irmão, tem a justiça do nosso Abba em cima dos poceiros, em cima de Lúcifer, entendeu? Em cima dos malignos vai cair praga. Assim como caiu quando prenderam, entendeu? Os israelitas, escravizaram os israelitas lá no Egito, quando Moisés foi libertar eles lá,
Para que eles fossem libertos, precisou cair 10 pragas. O papai endureceu o coração, você entendeu? Do faraó, para o faraó não libertar, e ele jogou uma praga, e nenhuma dessas pragas foi para o povo Israel, para os israelitas, nem para tudo aquilo que Israel tinha, animais, você entendeu? Propriedades, tudo ali não recebeu praga. Por quê? Porque eles eram protegidos. Mesma coisa vai acontecer agora nos finais de tempo. Todos nós que aceitamos o nosso Salvador, Yahweh Yahshua, seremos o que? Protegidos de todas as pestilências e todas as dores que vão ser colocadas agora no final de tempo. Quando ele começar, ele quem? O Mashiach, irmão. Esse aqui que vai abrir, nosso Salvador. Eu emergi nesse nome, emergi o que? Eu morri para o mundo, para quando eu estava enganado e nasci para esse aqui. Estamos na luta, irmão, contra toda malignidade. Entendeu? Mas o maligno sabe que esse templo aqui, só entra esse aqui, irmão. Aqui no tudo da Babilônia, morreu. Cada dia que a gente faz chama-se santificação. Se a gente vê que a gente peca, a gente pede perdão e não erra mais. Foi o que ele falou para aquela mulher prostituta, quando os israelitas levaram para ele julgar ela, você entendeu? Ele falou assim, ó, quem não tiver pecado, atira a pedra. Quem é de nós que não tem pecado, atira a pedra. Todos nós somos pecadores, irmão. Eu sou pecador. Eu só vou ser limpo quando ele voltar aqui e colher todos nós, você entendeu? E aí ele vai transformar nosso corpo corrupto, nosso corpo contaminado em um corpo incorruptível, um corpo limpo, um corpo em glória, assim como é o corpo dele em glória. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, tá aí. A gente tem que reiterar falando. Eu sei que tem muitos irmãos, se atentando ao evangelho da Boa Nova, abrindo os olhos, buscando, correndo atrás, querendo leitura, querendo onde que eu busco informação. Busca aqui no Atalaia de Aula, irmão. Busca em bons livros. Hoje você põe na internet, você abaixa em PDF. Essas bíblias aqui, olha só que maravilha, você não vai pagar nada, você vai abaixar em PDF e vai estudar. Porque do lado do papai aqui, não existe nada que você tem que pagar, irmão. Pagar é no mundo do sistema da Babilônia, tudo é. Um padre vai fazer uma palestra, paga. Você entra dentro de uma igreja, você tem que pagar dízimo, porque tem custo lá dentro. Tem custo. A nossa não, mas você não tem igreja? Não, irmão, igreja somos nós, irmão. Ô, irmão, deixa de ser cabeça dura, irmão. Quando eu encontro um irmão na rua, Yaldinho na rua, a gente, você entendeu? A paz esteja contigo, a paz esteja conosco. É isso que a gente já deseja, a paz de algo que esteja conosco, nos protegendo. E aí a gente conversa o que tem que se conversar. Se for uma pessoa, 10, 1000 pessoas, entendeu? Uma cidade se converter em Yaldinho não precisa ter templo, porque um vizinho é irmão do outro e nós ao todo somos os membros do cabeça, que é o Mashiach Yahshua. Você entendeu? Então nós congregamos Yahshua dessa forma, amando o irmão, igual eu vou falar para vocês aqui em espiritualidade. Então não há necessidade de templo, isso aí é só custo, irmão, custo alto. Pagar imposto, pagar funcionário, pagar padre, pagar roupa, pagar combustível, pagar tudo para pastor. E o que sobra eles compram fazenda, boi, engorda, avião, jato, você entendeu? Para se prostituir, tudo para se prostituir. São cães gulosos, irmãos, mercenários, trabalham por dinheiro, não levam o evangelho, o verdadeiro evangelho. Leva aquela que a Igreja Católica Apostólica Romana criou e que Martinho Lutero depois fez algumas alterações para montar um monte de outras denominações, né, as as protestantes, né, e essas outras novas aí que foi criada por todos esses donos de igreja que a gente sabe que são tudo milionários, estão preocupados com prosperidade, irmão. Nós estamos preocupados com a salvação, irmão, desligar do mundo, das coisas do mundo, e eles estão preocupados em prosperidade. Você entendeu? Quanto mais prosperidade o povo tiver produzindo, mais eles têm 10% no bolso e se enriquecendo. Nosso não, desliga do mundo, irmão. O básico que você precisa só para se alimentar hoje, um teto para você dormir e descansar, você entendeu? O resto é oração, irmãos. Virgens prudentes, orar, porque os finais de era já chegaram, irmão. É pouco tempo, falta para nós. Então, irmãos, o próprio Mashiach ensinou sobre a importância da fé, que nós temos que ter, irmãos.
Fé é o quê? É a gente acreditar nele, irmão. Não no sistema que colocou para nós de goela abaixo, né? Do amor ao próximo, né? Quando a gente vê um irmão necessitado, doente, com fome, mesmo que ele esteja aí na droga, na prostituição, que seja, você entendeu? Em todo tipo que ele está sendo, o corpo dele, o templo dele está sendo usado por espíritos malignos, irmão. Ele está no sofrimento. Você acha que o irmãozinho, quando está na droga, no alcoolismo, na homossexualidade, você entendeu? Está aí no LGBTismo, é porque ele quer? É porque ele gosta? Uns são da semente do maligno, esses são do joio, esses sim, esses são... Por quê? Porque eles não têm salvação. Não, vai pensar que o joio tem salvação? Não, irmão. Esse joio já errou lá na morada celestial. Ele já colocou 1/3 a perder. E eles já vieram propício, toda essa potestade maligna de espírito, demônios, você entendeu? Para o fogo do inferno. Você lembra daquela passagem lá, daquele gadareno, quando aquela legião de espíritos estava dentro do... O que é uma legião de espíritos? É mais de 5.000 demônios dentro de um corpo. Você entendeu? Quando eles viram Machia descendo do barco, eles correram lá, ajoelharam e falaram, eu te conheço. Falou para ele, eu te conheço, tu és Iauxa, filho de Iau. Mas o que tu vem fazer aqui? Ainda não chegou o tempo da gente ir embora, não. Porque ele sabe que o tempo deles ir embora é o final dos 120 jubileus. Agora, no último jubileu. E o último jubileu, os israelitas, eles já estão falando, o último jubileu do 120 jubileu do ano zero que começou. Por que do ano zero? Porque eles têm um calendário, irmãos. Os israelitas, os hebreus têm um calendário. E o calendário dos hebreus hoje para nós, que é o gregoriano, que eles criaram lá quando o Machia tinha 3 aninhos de idade, começou o ano 1, hoje nós estamos no ano de 2025, só que o calendário caraíta, o calendário hebreu, nós estamos no ano de 5.995. Falta o quê, irmãos? Para 6.000 anos que o papai colocou para que esse selo fosse aberto aqui e restaurar o reino. O que é restaurar o reino? O reino foi tomado, irmão, lá no início, lá em Adão e Eva. E o Machia, nosso irmão aqui, ele vai vir para concluir, você entendeu? Eliminar o poceiro, você entendeu? Extinguir tudo do poceiro e restaurar novamente o paraíso. Porque o papai, quando criou o mundo ali, para nós vivermos aqui, ele criou um paraíso. Hoje está em destruição, porque está na mão de Lúcifer, Satanás e toda a potestade maligna destruindo tudo, irmão. Está morrendo tudo, irmão. Nós estamos morrendo, a humanidade sofrendo com pestilência, com dor, sendo doente, se matando, sem perspectiva nenhuma. Tudo ilusão, correr atrás do vento. E aí ele vai vir para restaurar agora, no 6º milênio, ele foi bem claro, falou assim, olha, vai ficar em posse do inimigo, na hora que chegar o último dia dos 120 jubileus, eu venho, restauro, e aí os meus que foi colhido, aqueles que ficaram para ser colhidos, serão colhidos, você entendeu? E vão viver com nosso Machia durante 1000 anos. Passou os milênios, irmão, aí vai ter o Armagedon, a conta final. Aí se acerta tudo a conta final. E aí aqueles que realmente, durante o milênio, quiserem a salvação, vai ser com sangue. Né? Vai ser como o ouro para ser limpo de todas as impurezas, dentro do fogo, ó. Vai ser com fogo. Ó. Esses agora que vão ser colhidos agora, irmão, é de graça. De graça te dou. É só arrepender. Olha, como não é difícil, irmão, a gente falando, né, que é só se arrepender e aceitar este Machia Yahushua verdadeiro como Salvador. Emerge no nome dele. Emerge o quê? Igual a igreja faz com todos vocês aí, para vocês serem fiel a Deus e Jesus, vocês têm que desligar daquele sistema babilônico e emergir, morrer para aquilo tudo e aceitar somente esse como o verdadeiro Salvador, porque ele é o caminho único que leva ao Pai, a morada celestial. Só ele sabe o caminho. Ele é o verdadeiro, a verdade, o outro é falso. E ele é a vida eterna. Ele era aquele que estava lá no início com Eva, a árvore da vida. Papai tirou ele e falou, agora vamos ficar aqui, filho, olhando. E quem vai mandar nesse mundo é aquele poceiro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lúcifer, Satanás, e aí todos os meus filhos vão passar para lá. Meu irmão, eles vão ter que passar, porque ele falou assim, nesse mundo tereis aflições e tribulações, para vocês aprender, você entendeu? Escolher, ou vem ou fica. Ou vem ou fica. Ou vem ou fica com Deus e Jesus, ou vem com Iau e Yausha, ou fica com Deus e Jesus. E a marca.
A marca é você que escolhe. Você quer essa marca, você esquece a outra e deixa ser marcado por essa. Yau e Yahusha. Agora, se você entende que é outro, que é o Salvador, o seu, você aceita ele e você é marcado por ele, tá? Porque são dois proprietários que plantaram, que semearam aqui. Um semeou trigo e o outro semeou joio. Você vai ter que escolher para que lado você vai ficar. Você está aqui observando tudo que está acontecendo no mundo. E você é livre para escolher, irmão. Você tem livre arbítrio. Ou você se deixa marcar por Yahweh e Yahusha, ou você se deixa marcar por Deus e Jesus, que é a marca do poceiro. Isso aqui é a marca do titular, do proprietário, aquele que escreveu o documento, que falou que no final ele ia abrir. Mas antes dele abrir isso aqui, irmão, você tem que optar em escolher. Porque ele só vai abrir isso aqui quando você decidiu aí para que lado você vai ficar. Se você vai ficar do lado de Yahusha, você escolheu, se emergiu no nome dele, aí ele te marcou como? Com esse nome, irmão. Tá? Quando você compra um boi, um cavalo, sei lá, um bicho que tem que ser marcado, você compra, você pega a tua marca, tua inicial, esquenta no ferro, no couro dele, aí se ele se perdeu aí, fala assim, ô, está marcado com o meu nome aí, cara. Opa, esse é meu. Você entendeu? Tá marcado com o meu nome, esse é meu. E os outros que foram marcados, isso não é meu. Eu não sou dono desse, os meus são marcados com Yahushalã. E os do inimigo, do poceiro? Deus e Jesus. Essa é a marca. Não é 666, não vai pensar que vai ser 666, não. É Deus e Jesus. Na testa, no couro? Não, na mente, irmão. Dentro do seu consciente, do seu subconsciente. É a tua mente que vai ser escrava. É a tua mente que está sendo marcada através de cauterização. Tá certo, irmãos? Fica aí a dica para vocês, tá? É o que nós podemos, né, passar para vocês aí, é essa, né? Essa informação. Mas irmãos, eu tinha marcado aqui, ó. O Mashiach, nosso Salvador, fala sobre a questão da importância da nossa fé. Eu estava falando ali, aí tive que complementar com mais assuntos que é para ter entendimento, né? Então, Yahusha frequentemente falava sobre a fé como um caminho para a salvação e para a cura espiritual. Ele dizia que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que acredita, irmão. Na verdade que liberta. Tem que acreditar, irmão. Se não acreditar, como você vai se livrar? Como você vai sair da marca que o sistema babilônico colocou, que é Deus e Jesus, e você aceitar ser marcado, emergir, morrer para aquela e ser marcado pelo verdadeiro? Você tem que acreditar. E como que você acredita? Você tem que ter fé, irmão. O amor ao próximo. Yahusha também ensinou que amar a Yahweh e ao seu próximo são os dois maiores mandamentos. Quando Moisés pega lá a tábua dos 10 mandamentos, a primeira coisa que está escrito lá, que o papai escreveu com o nome dele lá, para Moisés pegar e falar para todos os israelitas, povo escolhido de Yahweh, amar a Yahweh acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas depois ele muda, o próprio Mashiach muda, fala assim, amar ao teu próximo como eu vos amei. Muito mais complicado, né, irmão? Muito mais difícil. Por quê? Porque por amor que ele tem por nós, ele morreu, deu a vida dele, por amor. E quem é que hoje dá a vida por uma outra pessoa? Nós vemos algumas pessoas, esse último exemplo aí, aquele médico lá do balão, que salvou algumas pessoas, olha só, dar a vida por amor. Isso é um legado, irmãos, divino. São poucas pessoas que têm essa espiritualidade, essa maturidade espiritual, capaz de fazer isso por uma outra pessoa. Com certeza, essa pessoa que fez aquilo lá, ela estava fazendo o que o papai pediu para ela. De que lado ele está, irmão? Ele está aqui, irmão. Porque esse que está com o Yahweh, ele morre pelo teu próximo. Ele podia até estar enganado, eu estava com Jesus. Não, mas a marca que ele está levando, você entendeu? É de Yahweh e de Yahusha. A oração. Yahusha frequentemente se retirava para orar e ensinou
os seus discípulos a orar. Então tem muitas pessoas que falam assim, poxa, mas como que eu faço para orar? Meu irmão, orar é você conversar com Machia e Yahshua. Sai você dentro do teu quarto, à noite, de dia, você está sozinho em particular, você está dirigindo um carro, conversa com ele, irmãos, em espírito. Não precisa gritar, não precisa bater tambor, não precisa, não. Você abaixa, em mente, em espírito, você está conversando com ele. E ele te ouve, ele te responde, ele te dá orientações, porque o Ruach Kadosh, o Espírito Consolador, está ali. Ele falou assim, vocês não estão aí no mundo, hoje, aqui nesse mundo, irmãos, depois que ele subiu, se elevou, está sentado na destra, à direita do papai, lá na morada celestial, em glória. Ele falou, vocês não vão ficar desamparados não, eu estou com vocês, basta vocês acreditarem, basta vocês crerem, eu estou com vocês. Vocês não estão aí nesse mundo sofrendo aflições e tribulações diante de Lúcifer, Satanás? Não, eu estou com vocês. Espera o prazo, o momento certo chegar e aí eu vou atuar. A justiça é minha. A justiça nesse mundo aqui é de Yahweh, irmãos. Não é nossa, não adianta a gente discutir com alguém, blasfemar alguém, maldizer para alguém, entendeu? Ficar magoado com pessoas aqui. Não, a nossa briga não é contra a carne. A nossa briga aqui, irmão, é espiritual, é contra demônios e potestades. O negócio é muito maior do que a gente imagina, muito maior. E a gente não temos capacidade hoje de lutar com demônios, irmãos, só através de oração. Só através de oração. Por quê? Porque você fecha teu espírito, tua igreja, e ele não se manifesta dentro de você, ele não entra. Por quê? Porque o Ruach Kadosh, o Espírito Consolador, ele já está dentro de você. Entendeu? E outra entidade maligna não consegue entrar dentro do templo. Por quê? Porque ele já está ocupado, você entendeu? Por Yahshua. O arrependimento, olha outra coisa maravilhosa, irmão, que ele pede para nós é a questão do arrependimento. Machia pregava a necessidade de arrependimento dos pecados, irmãos, e a busca pela transformação moral, caráter, nosso caráter. Aqueles que nasceram joio já é maligno, irmão, já nasce com mau caráter, né? Já nasce com a malignidade, com vontade de matar, fazer maldade, estuprar, você entendeu? Já está dentro do mundo do LGBTismo e levando gente, você entendeu? Fazendo com que as pessoas se autorizem a demônios entrarem dentro e usar o templo dele, e aí adoece o templo, mata o templo e foda-se para demônio. Ele tem mágoa, ele tem ódio de nós que somos filhos de Yahweh, irmãos. Lúcifer, Satanás, não gosta do mundo, ele está acabando, poluindo os rios, poluindo a atmosfera, matando os animais. Olha o sofrimento que todos os animais estão sofrendo, você entendeu? E colocando na mente das pessoas que querem seguir ele a prosperidade. Ô, meu irmão, você tem que ser dono disso tudo, escraviza os outros, todo mundo. É assim. E nós estamos falando de amor, de caridade. Você não precisa ter mais do que um lugarzinho decente, limpo, organizado para você dormir, um saláriozinho para você comer, você entendeu? Para você ter entendimento que você não é desse mundo, então não adianta você lutar para ter bens aqui. Meu irmão, você veio sem nada e vai voltar sem nada, irmãos. Então essa luta toda no meio do caminho que você tem, você entendeu? Você foi enganado por Lúcifer para você ficar lutando, ter boi, vaca, tudo isso que está acontecendo no meio de que você nasceu até quando você morrer, para você não ter nenhuma perspectiva de salvação. Você perdeu todo o teu tempo, irmão, produzindo riquezas aqui para a terra, não lá para a morada celestial. A não ser que você não acredita, né? Que existe a morada celestial. E quem não acredita são os demônios. Demônios acreditam, irmão. Vai pensar você, porque eles perderam toda a oportunidade de voltar, por isso que eles estão na malignidade, para fazer os outros perderem, para não voltar também. Mas eles sabem que agora, no final do sexto milênio, eles vão acertar a conta. A busca pela justiça. Yahshua condenava a hipocrisia e a injustiça. Ele sempre condenou isso, irmão. A hipocrisia, a injustiça, você entendeu? O mau caratismo, né? E toda a malignidade, que a gente chama isso de fruto do conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que é bem, mas você gosta de praticar o mal. Você entendeu? Torturar as pessoas psicologicamente, você entendeu?
fazer malignidade, para que as pessoas sofram, não é? Então essa justiça, irmão, é do Mashiach. Tá? O acerto de conta com quem faz essa malignidade é com o Mashiach. E ele já está chegando. E meu amigo, se Lúcifer, Satanás, tem medo dele, espírito maligno de alta periculosidade, Lúcifer, espírito. Agora imagina nós, ser carnal, quando vê ele. Por isso que os pessoal estão fazendo bunkers, né? Guardando comida dentro de buracos aí, porque quando ele começar a chegar, todo mundo vai se esconder com medo, vai cagar de medo, irmão. E não é para nós que somos dele. Ele falou assim, vocês, irmãos, têm que estar felizes, porque eu estou vindo para fazer a justiça. Mas os outros que estão fazendo a injustiça, esses estão com medo. Estão com medo, hein? Mas dá tempo de se arrepender ainda, irmão, e aceitar o Mashiach aqui, porque ele vai te perdoar até o último segundinho, até o último segundo. O mesmo exemplo que ele deu, para quando ele estava pregado no madeiro, tinha um malfeitor do lado direito e um malfeitor do lado esquerdo, pregado com ele no madeiro. O do lado esquerdo não aceitou. Falou para ele, se você realmente é o verdadeiro, Yahusha, desce aí, salva a gente aqui, tal. E ainda imolou ele, né? E ainda satirizou o nosso Salvador. Mas o outro olhou assim e falou, você tem pecado, você tem culpa. Aquele ali, não, ele é puro, você entendeu? Ele é de pura origem do nosso Abba. E ele pediu para ser resgatado. Último segundo, já estava passado os 45 minutos do segundo tempo, não estava morrendo, ele já estava na morte. Era questão de minutos e hora ali, ele foi embora. E ele foi resgatado. Mesma coisa para todos nós aqui neste mundo. Antes de a porta da graça fechar, irmãos, todos nós ainda temos oportunidade. Nós, seja bem claro, joios, não o do maligno que semeou, que é nós, eu falo, nós os trigos, não o joio, porque o joio, esse já está destinado ao fogo. São palha que vão para o fogo, alimentar o inferno, você entendeu? Nós que somos trigal, que o papai semeou, mesmo que nós estamos ainda no erro, não temos conhecimento da verdade, nós ainda estamos na obscuridade, tapado, você entendeu? Porque doutrinaram a gente, colocaram dentro da nossa mente aí informações do qual nós não temos o conhecimento, ficamos na dúvida, mas tem que escolher o lado, irmão. Não adianta você ficar na dúvida, aqui na Terra. Lá nós ficamos com dúvida, ele mandou nós para cá, porque aqui é a única oportunidade, ou você volta, ou você fica. Tem que escolher um lado, não pode ficar mais em cima do muro. Tá? Então até a vinda do Mashiach, você escolhe voltar com Yahusha para a morada celestial, ou você fica com Deus e Jesus do sistema da Babilônia, que Deus e Jesus é a marca do sistema da Babilônia, e você fica nesse mundo aqui. Tá certo? Então a busca da justiça. O renascimento espiritual. Então Mashiach ensinou sobre o quê? A necessidade de um novo nascimento espiritual. Como se dá isso aí, irmão? Se emergindo e aceitando ele, irmãos, né? Que é uma transformação interior, você entendeu? Que vai além das práticas religiosas. Isso aí não tem. Isso aí, irmão, é só uma forma de quê? Facciosa, de enganar as pessoas, você entendeu? Cauterizar a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos, para a gente não escutar a verdade e se libertar. Então aqueles que estão às vezes ouvindo uma mensagem, não importa que seja minha, mas que seja uma verdade, você entendeu? Uma mensagem da verdade, do verdadeiro Yahweh de Yahusha, vocês com certeza vão ser tocados. Se você está procurando, irmão, com certeza o Espírito Ruach Kadosh, Consolador, vai tocar o teu coração e você vai entender a mensagem e você vai se desligar do sistema da Babilônica. Tomara que seja ainda antes da porta da graça se fechar, porque será como nos tempos de Noé, foi bem claro. Como que é nos tempos de Noé? A porta se fechou. Não teve como entrar, todo mundo arranhou. Abre Noé, já era, meu irmão. Porque inspirou o prazo que ele deu, 70 anos, ele mandou 70 anos ali avisando. E todo mundo curtindo a vida, você entendeu? Todo mundo
dando tempo para ser usado por Lúcifer, Satanás e toda a potestade maligna, na prostituição, na promiscuidade e todo tipo. Quantas vezes aí ele falou assim, não, não vou acabar. Mas por que ele acabou com Sodoma e Gomorra? Qual foi o mal que aquelas pessoas estavam fazendo para aquilo tudo ser destruído? Você lê, irmão. Você que autoriza, você que libera o teu corpo para a promiscuidade, da homossexualidade, do LGBTismo, você entendeu? Presta atenção lá em Sodoma e Gomorra. Foi por isso que ele detonou, porque um dos espíritos mais perturbadores que existem nessa potestade de demônios é esses espíritos da homossexualidade e do LGBTismo, irmãos. Então você que está nesse mundo, você está sofrendo. Ele está adoecendo o teu corpo. Presta atenção nas doenças que vão começar a aparecer dentro do teu corpo. Eu conheço, você entendeu, um amigo meu, você entendeu que ele pegou umas doenças e aquilo foi comido. Você vê a AIDS e outras doenças malignas, demoníacas, porque ele está usando o teu corpo, ele quer destruir o teu corpo, porque você autorizou que esse maligno espírito usasse teu corpo para praticar essa homossexualidade, esse LGBTismo, usar droga, usar cocaína, usar tudo. Depois que ele usa, ele deixa o regaço e aí vai atrás do outro corpo, que autoriza. É assim que os demônios fazem. Você leu aquela história dos demônios? Foi exorcizado um corpo, o demônio saiu do corpo dele e foi navegar nos lugares áridos. E aquele corpo ficou, o demônio saiu, mas aquele corpo esqueceu de orar, esqueceu de buscar o quê? O nascimento espiritual. Ele ficou aquele tempo de novo vazio, irmão. Ele não aceitou a oração e buscar, você entendeu? A justiça e a espiritualidade, ele ficou vazio. Aquele demônio voltou, andou, falou assim, vou voltar naquela casa lá de novo naquele tempo. E quando ele veio, meu, ele não veio sozinho mais, ele trouxe mais um bocado de demônios para dentro. Falou, esse corpo, esse templo é nosso, vamos lá, vamos para dentro, irmão. E aí faz o que faz com as pessoas. Destrói, irmão, doenças, câncer, essas coisas. Isso tudo são doenças, não é doenças malignas, irmãos. Demônios, tem cura. A ciência não explica, mas quando você tem a autoridade de Ial e de Yalcha reviveu Lázaro, irmão. Yalcha reviveu a filha daquele sacerdote. Yalcha reviveu o filho da viúva. Lázaro fazia 4 dias, Lázaro já estava na putrefação já. Levanta-te, Lázaro. Lázaro levantou, meu. É só autoridade, ó, autoridade vibracional espiritual, de energia pura, irmão. Porque esse corpo aqui é energia. E esse corpo aqui é cheio de bactérias. Esse corpo aqui nós temos uma alma, nós temos um espírito e nós temos o corpo, que é esse veículo aqui que morre. Esse é o mortal. Esse que morre aqui é o mortal. Por que ele é mortal? Porque ele tem ele tem mais de 40 trilhão de bactérias. O que é isso? Uma colônia. Nós somos uma colônia de bactérias. Bactéria, o que é bactéria? Bactéria, você parou de respirar, você está podre. Volta de novo ao pó. Ao pó voltarás, porque é bactéria. Hoje nós somos bactérias. Quando ela se descontrola, quando você põe esse corpo seu, esse templo seu, para ser usado por demônios, eles descontrolam tudo. Por isso que câncer, AIDS, né, doenças incuráveis, pestilências, todas essas pestilências, você entendeu, são o quê? Quando você não tem, a tua espiritualidade não está com Ial e com Yalcha. Você está deixando demônios usar o teu corpo, teu templo. E aí ele destrói. Porque o que ele veio fazer? Matar, destruir, você entendeu? E roubar. É o que ele veio fazer. Tá certo, irmãos? Então, a espiritualidade, né, irmão? Que é interessantíssimo, né? Como Mashiach exemplificou sua própria espiritualidade? Através de quê? Da oração e da comunhão dele com o Pai, Ial, no Pai. Por isso que ele fala assim, não há outro caminho que se vai ao Pai se não for por mim, a comunhão. Por isso que ele está lá junto, hoje sentado no trono, você entendeu? Juntamente com o Papai, na glória, junto com o Papai. Tá? Então o Mashiach passava todo o tempo dele em oração, buscando o quê? A vontade de fazer as coisas que o Pai, Ial, pediu para ele fazer aqui na Terra.
e fortalecendo sua, o quê? Sua conexão espiritual com o papai. Então todas as vezes que a gente faz oração, irmão, nós estamos abrindo o nosso portal espiritual para que o Ruach Kadosh entre dentro de nós e derrama sobre nós aqui, fortalece o nosso corpo. Então quando o nosso corpo está sentindo dor, isso, você tem que fazer isso espiritualmente. E o nosso espírito é capaz de dominar o nosso corpo, matar doenças, você entendeu? Isso é tudo espiritualmente, irmãos. Isso aí dá um estudo maravilhoso quando a gente fala da nossa força espiritual, que cura, irmão. Você entendeu? E você não sofre tanto. Nós passamos no mundo aqui de sofrimento, de aflições e tribulações. Mas quando a gente tem essas orações, né, e a comunhão com o nosso Pai, a gente pelo menos estamos assim, no aspecto de felicidade. E quando a gente está nesse aspecto de felicidade, a gente não se adoece, porque a nossa imunidade, né, o equilíbrio que nós temos aqui nas nossas bactérias, ela está equilibrada. Não tem uma produzindo toxina e outra no seu... Não, ela está equilibrada. Nós mantemos o equilíbrio espiritual dentro de nós, do nosso corpo. Quando a gente eleva a nossa parte espiritual com Yahweh e com Yahusha, você entendeu? O nosso corpo não adoece, você entendeu? O nosso corpo, aí ele se torna um corpo para viver todo o período que o papai deu, 100 anos e tal. Por que muitas pessoas morrem no meio do caminho, irmãos? Tá? É claro, eu acredito, você entendeu, na preexistência, e eu acredito também no que o papai, eu já tenho lido sobre isso, né? Que uma pessoa, quando ele já encaminha essa pessoa para vir para o mundo, essa pessoa já tem a senhazinha dele do dia que ele vai voltar. Nós não sabemos dessa questão espiritual. Nicodemos, quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, Nicodemos, você é doutor da lei, você conhece aqui do mundo, tudo, você conhece todo a Torá, você conhece, você entendeu, Isaías, Jeremias, você conhece os profetas, os pergaminhos do profeta, você conhece, mas da parte espiritual, não, E ele nunca, assim, o nosso papai, para a gente buscar a espiritualidade nossa só com ele, tá? Tem muita gente que são da questão espírita, tá? Começa a buscar, e aí vem outros espíritos, porque eu falei que esse mundo jaz no maligno, porque esse mundo está debaixo de potestade maligna, é espíritos. E quando você busca, você entendeu? Esse espírito manifesta. Tem muita gente que fala assim, mas eu vi muitos milagres acontecer em nome de Jesus. Meu irmão, espíritos malignos têm autoridade e poder. O papai não tirou de Lúcifer o poder dele. Ainda. Vai ser agora, quando ele voltar, o Mashiach. Então ele vai fazer, você entendeu? Proezas aqui. Você vai fazer acontecer um monte de situações para enganar as pessoas. Para enganar. Você entendeu? E outra coisa que ele fala, irmãos, é através do quê? Do serviço e da compaixão. O Mashiach dedicou a sua vida, a vida dele, toda a vida dele que ele passou aqui nesse mundo, fazendo o quê? Curando enfermos, alimentando os famintos, consolando os necessitados, doando, você entendeu? Ensinando, levando para as pessoas ao arrependimento, para que eles realmente aceitassem ele, o Mashiach, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida, para retornar para a nossa morada celestial. Então é o que nós temos que fazer aqui, irmão. Você entendeu? Não é pensar em prosperidade, riqueza, não, é doar. Você entendeu? Você tem sobrando, né? Ajuda um necessitado, visita um doente no hospital, visita um asilo, veja, quando você vai lá, você olha, puta merda, cara, eu tenho um negócio sobrando aqui em casa, está lá jogado, me atrapalhando, uma coberta aqui para você, uma roupa, um calçado, um chinelo que para você entendeu? Mas por uma pessoa que necessita, você entendeu? Isso é você não imagina a felicidade que essa pessoa fica. Você entendeu? E agradecida. E você está recebendo do papai, irmãos. Você entendeu? Esse talento do papai. Então essa compaixão nós temos que ter dentro do nosso coração, pelos nossos irmãozinhos. Você entendeu? Não por cachorro, por gato. Tem gente que gasta fortuna com gato. Você entendeu? Mas não dá um centavo para uma pessoa que vem pedir uma esmola, um negócio. E vai tomar cachaça. Você entendeu? Então vai lá ajudar a casa onde faz a recuperação. Aqui em Andradina, onde a gente mora, tem aqui nós fazemos parte da Camor, você entendeu? Mas tem o Bom Jesus, tem a casa dos menores, o abrigo de menores, tem o asilo, você entendeu? E tem outros lugares maravilhosos aí,
você entendeu? Para você ajudar, irmão. Você quer fazer caridade, ajudar, ter compaixão com as pessoas, vai e ajuda, você entendeu? Tem um irmãozinho nosso que entrega a refeição na rua, você entendeu? Para as pessoas que estão com fome aí na rua. Tem pessoas que estão de passagem aqui na cidade e estão com fome. E se a gente não fizer isso, essa caridade, essa bondade, você entendeu? O maligno vai usar eles para fazer maldade, roubar, matar, destruir, você entendeu? Mas na maioria das vezes não são gente que são sendo exploradas por demônios. Ninguém ajuda, irmãos. Você entendeu? Ninguém ajuda. Você vê a dificuldade para se formar um filho, formar uma profissão, você entendeu? Para você conseguir vencer, superar todas essas dificuldades da vida. Mesmo aquelas pessoas que estão superando, na luta, superando, você entendeu? Se deixa ser usada por demônios, acaba perdendo tudo, irmãos. Acaba perdendo tudo. E aí luta, é uma luta infernal. E aí perde essa luta para Lúcifer. Por quê? Porque ele quer destruir e matar, irmão. É o caráter do maligno, de Satã e de toda a potestade dele, é roubar, destruir e matar. Tá certo, irmãos? Então, através do exemplo de amor e do perdão, nós temos que ser assim, irmãos. Dar exemplo de amor, né? De caridade, de perdão. O próprio Mashiach, ele ama todos nós, os irmãos, ama todos. Lá ele morou, a namorada celestial, você entendeu? Ele amou até, você entendeu? O que hoje nós chamamos de inimigo, Lúcifer. Aqui, quando ele veio aqui, irmão, que João Batista emergiu ele, lá no Jordão, o Espírito pegou ele, levou ele para o deserto e colocou ele face a face com Lúcifer. E Lúcifer olhou para ele assim e falou, olha, se você prostrar aqui no meu pé, eu te dou esse mundo para você, que esse mundo foi dado a mim. Não é que foi dado a ele, ele tomou como possessão, irmãos. Ele tomou como possessão. Esse mundo jaz no maligno. E ele ofereceu esse mundo ao Mashiach, se o Mashiach prostrasse, o Mashiach falou, não, somente o meu papai. Você entendeu? Olha, você pode fazer essa pedra, tá com fome 40 dias, 40 noites sem comer, você tem autoridade para fazer essa pedra aqui virar pão. Com certeza. Com certeza, ele levantou Lázaro, pô. Ele levantou a filha, com certeza. Ele pegou 5 pãezinhos lá e 2 peixinhos, 7 pãezinhos e 2 peixinhos, ele fez para 5.000 pessoas, depois ele fez para 4.000 pessoas. Ele não tinha autoridade de pegar uma pedra e fazer um pão para ele comer? Tinha, irmão. Mas ele falou, não. Você entendeu? Por quê? Porque o que ele veio fazer aqui foi isso, irmãos. Amar, você entendeu? Instruir nós para o nosso arrependimento, né? Para que a gente amasse o nosso próximo, ajudasse o nosso próximo. Eu aprendi, irmãos, por isso que quando eu me converti aqui ao Yalcha, o meu objetivo hoje é trazer o evangelho da Boa Nova. Foi o que ele falou assim, agora vocês vão e levam, porque tem outros irmãozinhos precisando. Vocês acham que não tem irmãozinhos que estão prestando atenção no que nós estamos falando, irmão? São irmãozinhos que estão procurando ser resgatados deste mundo, irmão. Eles estão entendendo, você entendeu? Que esse mundo aqui jaz no maligno. Eles estão tendo entendimento. O que nós viemos fazer aqui nesse mundo? De onde nós viemos? E para onde nós vamos? Você nunca se questionou, irmão? Quando você começar a se questionar, você começa a buscar as verdades. E quando você busca a verdade, você vai encontrar a verdade, vai se libertar da Babilônia, desse sistema babilônico, irmãos. Tá bom? Então, em resumo, a espiritualidade do Mashiach se manifestava em sua fé, você entendeu? No seu caráter, na honra, no amor que era transmitido por ele. Quando ele olhou para Pedro, para escolher Pedro ali, ele olhou para Pedro, né, olhou para Tiago, olhou para Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, né? Simão, os Zelotes, Judas os Iscariotes, né? Os 12 discípulos. Ele só olhou e falou, siga-me. Só isso que ele falou, meu irmão. Agora imagina a autoridade, você entendeu? E a glória de você olhar face a face na janela da alma, você entendeu? Do nosso Salvador. Eles tiveram esse privilégio, né? E nós estamos tendo de acreditar em tudo que ele falou para nós agora. Nós também estamos tendo um grande privilégio, irmãos. Eles tiveram o privilégio porque eles andaram com Mashiach, viram tudo que aconteceu com Mashiach, foram perseguidos e mortos,
Você entendeu? Porque levaram o nome verdadeiro do Mashiach. Não foi de Jesus, não, irmão. Foi esse nome aqui, ó. Esse nome aqui, quem falava esse nome aqui na Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, todos eles foram mortos. Não era porque era bruxo, não era porque era isso, era aquilo, não. Porque falava esse nome. Esse nome aqui, meu irmão, não pode ser falado. Quem fala esse nome aqui é perseguido e morto. Lá em Antíoco Epifânio ele montou esse decreto. Quem era? Roma. E aqui em Constantino ele declarou isso aí, quando ele criou a religião católica apostólica romana, o cristianismo. Tem que ser esse e acabou, irmão. Nada disso aqui, ó. Isso aqui só é lá em Israel. E Israel é perseguido até hoje, o antissemitismo, né? Até hoje é perseguido e morto por causa do nome que eles... Entendeu? Por causa desse nome. Desse nome, lá em Israel é Yal e Yalcha, irmãos. Você entendeu? E o mundo inteiro aí é Deus e Jesus, só Israel e todos os Yaldins que hoje entenderam a verdade e se libertou, aceitam Yal e Yalcha e morrem por Yal e Yalcha e vão voltar para a morada onde está o nosso pai Yal e Yalcha. Então, irmãos, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa questão da espiritualidade nossa, nós temos que nos reforçar nela, porque nós só vamos voltar para casa, irmãos, se a gente se arrepender e aceitar emergir em nome de Yalcha, o nosso Salvador, porque só ele é a verdade. O outro é o poceiro, irmão, pode ter certeza. Aquele que leva o nome de Jesus, e aquele que tem como pai Deus, é o Zeus da Babilônia, esses são da linhagem do poceiro. De quem? Do cara que está na posse desse mundo aqui. Quem que está na posse desse mundo? Lúcifer. Por quê? Porque ele tentou lá, tomar morada lá ele foi expulso. Aqui ele tomou de Adão e Eva e é poceiro. Mas o documento vai ser aberto. O documento o papai escreveu no começo que ele tomou a posse, falou, eu vou fazer um documento. No final dos 6.000 anos, meu filho vai lá e abre, estoura selo por selo, 7. E aí, em cada selo que ele estoura, ele joga uma praga em cima do poceiro. Do povo do... Então, irmão, você que está em Yal e Yalcha, não tenha medo não, viu, irmão? Porque você está sendo protegido. Você é protegido, irmãos. Assim como todos os israelitas, quando estavam lá no Egito, foram protegidos. O faraó e aquele povo do Egito, todos sofreram as 10 pragas. Agora são 7 que vão cair, 7. E nós estamos protegidos em nome do Mashiach, Yalcha, nosso Salvador. Assim seja, irmãos, assim seja, assim seja.